Shalom, dentro de instantes, iniciaremos o culto a Yud-He Vav-He, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo seu querido profeta Yeshua. Pelo mérito dele, faremos daqui a pouquinho a iniciação ao culto ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso de Israel, das nações e desta congregação aqui, congregação Beit Levi, que tem se esforçado incessantemente, de forma coesa, para levar a Torá, exemplificar a santidade aqui nesta cidade e também em todos os lugares que a sociedade possa alcançar este vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. Daqui a pouquinho iniciaremos o culto ao Todo-Poderoso. Ei, Manês. Vou beber água aqui rapidinho. Desde já quero agradecer ao Todo-Poderoso e saldo a congregação com Shalom. Shalom! Bendito é o nome do Eterno, Criador dos céus e da terra. Hoje a gente vai estar comentando a 29ª porção semanal da Torá, Parashá Harere Mote, que significa depois da morte. Está no livro de Levítico 16, versículo 1, até Levítico 18, versículo 30. Nós vamos fazer esse tratamento das ofertas da expiação, de casamentos ilícitos, uma paraxá maravilhosa que os inimigos espirituais, os físicos, as falanges de todos os mundos inferiores e também a sociedade de Amaleque, a sociedade de Doeg, a sociedade de Datã, Corá e Abirão, a sociedade da irrelevância do comportamento de Noa com relação ao neto, a sociedade grego-romana, a sociedade em torno da cidade de Canaã, de Jerusalém, todos são contra essa paraxá. Esta porção da Torá, ela tem bastante inimigos. É a parte da Bíblia que a sociedade detesta. A sociedade não gosta do capítulo 16, 17 e 18 de Levítico. Inclusive, as nações, além de não pregarem, elas trabalham contra o capítulo 18. Tá? O 16 nem se fala, mas o 18 é o que mais é fomentado e tratado. Mas nós aqui não. Nós tratamos com amor, com carinho, com esperança no Criador, nas coisas que Ele nos concede
E para a gente é uma satisfação viver o capítulo 16 de Levíticos, o 17 e o 18. Eu estou muito feliz porque o 18 é o mais kadosh, assim, mais assim, kadosh de todos, que é o resultado, né? Do 16 e do 17. Nós vamos estar tratando sobre esses três perek. Perek é capítulo em hebraico, tá bom? Os passuks, que em português é versículos. Nós vamos estar tratando para a gente elucidar e ver como é a santidade do Eterno e como hoje encontra-se as nações, que é totalmente fora desses três capítulos. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, pois essa paraxá trará a cura do nosso ego. Ela vai tratar da cura do nosso ego e ela vai tratar da nossa própria bênção. Olha que coisa! Trata do ego, é um carro, né? Vai fazer retificação das rodas, vai botar gasolina, né? Vai ver se o parafuso está frouxo e no final vai ser uma excelente viagem. Quem obedeceu o Eterno será uma viagem excelente, né, irmão Paulo? E quem não obedecer, né, irmã Eunice, vai estar na palavra que até as nações usam ela, né, sem saber, sem conhecer. Vai dizer amém. Amém é uma concordância verbal. É algo que você fez. Então, todos dizem amém. Amém significa o Eterno é Rei fiel, tanto no lado mal quanto no lado bom. Se não tiver nada, o Eterno é Rei fiel. Se tiver tudo, o Eterno é Rei fiel. Se você obedecer, o Eterno é Rei fiel. E se a pessoa, no capítulo 18, não obedecer, o Eterno é Rei fiel. Ou seja, é um caso que será irreversível, né? Não terá volta mais, porque a pessoa desobedeceu, então ela vai sofrer a consequência do seu pecado. Amém? Amém. Muito bem. Mas antes da gente entrar nesse conceito, eu vou estar tratando aqui da contagem do sangue nosso, na página 160 do livro de Sudur. Vocês que têm aí em casa, página 160, livro de Sudur, a contagem do nosso sangue. Irmão Krau, o que é isso? Por que o Eterno pede para contar o sangue? O que é isso? Isso não é macumba, não é feitiçaria, não? Eu nunca vi dizer isso na minha congregação. Contar sangue? Mas o que é isso? Bom, o Eterno ele tem a sua propriedade, né? Ele tem ciúmes das suas filhas e dos seus filhos. Então, tudo do Eterno é kadosh para ele. Irmã Eunice é kadosh, irmão Valdo, irmão Cláudio aqui também. Então, quem está no caminho do Eterno, o Eterno lê como em santificação. Se não tiver santo, mas em santificação. E pertence a ele. Fique bem claro sobre isso. Se você mexer numa veste de irmã Eunice, qualquer coisa, num grão de areia aqui, sem a permissão do Eterno, você será morto ou morta. Porque você não teve aval do Criador para tocar em algo santo aqui. Essa fita, esse fio, esse microfone, essa folha aqui, tudo do Eterno é kadosh. Um sujo imundo, um ímpio, não pode entrar aqui dentro. Não pode tocar em nada do Eterno. A menos que o grupo aceite de comum acordo, você senta aí, assiste a palavra e fica quietinho aí. Existe essa consideração. Mas tocar, se envolver, falar, dar opinião, mandar ou algo que for, é proibido pelo Criador. E quando nós saímos do Egito, que a gente saiu do Egito agora, né? Nós saímos há 37 dias atrás do Egito. 36 hoje, praticamente. Né?
nós fizemos a Pessa, a nossa Páscoa, corrente ao calendário do Eterno Kadosh, né? O calendário sem interrupções. O calendário do Eterno, ele é numerológico, ele é até os 6.000 anos. Quando chegar aos 6.000 anos, ele vai zerar, vai trazer 1.000 anos de paz e vai voltar novamente, contar-se do 1 novamente. Nesse mundo aqui, Terra é desse jeito. O Eterno fez o mundo, o planeta Terra, nessa matemática divina. Então, nada do Eterno muda. 6 é 6, 7 é 7. E quando a gente saiu da Pessa, naquele momento que a gente fez o Seder de Pessa, que a gente começou a comer pães ázimos, naquele primeiro dia, é contado no deserto, Moisés e Arão contou, as filhas e filhos de Israel, um a um, aqueles 3.000 homens. Todos os dias Moisés contava o sangue de cada homem ali e apresentava ao Criador. O Criador precisa saber se você está presente na presença dele. E essa contagem tem 50 dias, até a festa da entrega da Torá, ortorga da Torá. No dia de Pentecostes, que o nosso já está se aproximando, né? Como a gente tem 37 dias hoje, faltam 13 dias para terminar os 50 dias da Páscoa nossa, que nós fizemos aqui. Então daqui a 14 dias, daqui a 2 domingos, é festa de Pentecostes aqui. Aí vai parar de contar o sangue. Eu conto isso lá em casa, coloquei no grupo da Shalom, e agora nós vamos contar aqui, você que está em casa também. Essa contagem é obrigatória. Quando se conta o seu sangue todos os dias, indica-se que você está indo com mérito, com sacrifício, de forma verdadeira para receber a Torá no dia de Pentecostes. Então, por isso que o Eterno pediu, exerceu, mandou Moisés contar os filhos, as filhas de Israel lá. E isso não é só memorativo. Esta lei é perpétua até os dias atuais. E nós que seguimos a Torá aqui de forma clara, de forma justa, nós não somos desobedientes. Nós vamos estar contando o sangue todos os dias, tá bom? Hoje é a contagem número 36 já, tá bom? Vocês que não contaram os dias todos, depois vai lá no grupo Shalom e lê as 35 que você não contou. Só lê só. E de amanhã em diante, 37 em diante à noite, aí você começa a contar para no dia de Pentecostes, você se aceita, a Torá vai entrar em você, na sua corrente sanguínea, no seu lado espiritual. E você vai ter o entendimento dela. O Eterno vai te dar a Torá, vai acender ela dentro de você, tá bom? Isso é um mecanismo espiritual do Eterno que as nações nem sabem disso, porque eles cultuam o Eterno atrás de dinheiro, né? Então, para eles, tanto fez como tanto faz. Todos os anos que eu faço, eu sinto formigamento no meu corpo. É o Eterno corrigindo e escaneando você, né? Esses 30 e poucos dias eu ainda não senti, mas todos os anos eu sinto. Parece que é formiga andando. E eu perguntei aos hebreus lá do Rio, não, Cláudio, é o Eterno que está te corrigindo. Comigo acontece também. Falei, tá, então tá bom. Eu fiquei até com medo, tá formigando meu corpo. Que isso, gente? É o Eterno que faz expansão em você. Como você acaba de fazer. Às vezes era antes de ler e às vezes era depois. Então nós aqui vamos aprender o que é certo. Deixa a desobediência do povo para lá. Eles não querem obedecer, amém. Agora nós obedecemos com amor puro as coisas do Eterno. Terça-feira eu vou passar aqui. Terça-feira eu vou vir aqui. Tá bom? Terça-feira eu vou estar aqui. Vou ver se eu trago algumas coisas aqui para botar na geladeira. E nós vamos passar. Eu vou passar aqui. Tá bom? Vamos fazer a leitura do Seferá Romé.
Pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja o Eterno em sua presença, com temor amoroso e amor temeroso, para unificar o nome do Criador, é a unidade perfeita em nome de todo o povo hebreu. Eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. Contareis para vós, desde o dia seguinte, desde o dia primeiro festivo, desde o dia que tiver trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contarei 50 dias, com todos os mandamentos relacionados a ela, para aperfeiçoar sua essência no plano superior. Assim, trazer shalom de espírito àquele que nos fez e atender à vontade do nosso Criador. Seja sobre nós a bondade do Eterno nosso Criador, estabelece tu sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos estabelece. Queira o Eterno me favorecer. O Eterno, a tua bondade é perpétua. Não abandones a obra de tuas mãos. Clamo o Altíssimo, que sempre nos dispensou proteção. Eu passei por ti, te vi nadando no teu sangue, e eu te disse, vivas por meio do teu sangue. E eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos céus, bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste contar a contagem do homem. Página número 36. Rayon Shinshá, Yos Loshim, Yon Lamé, Sherem, Rabishá, Shavuot, Veion Errat. Eu disse em hebraico, hoje é o dia 36 do homem, ou seja, 5 semanas e 1 dia. Amém? Amém. Então já fizemos a contagem do sangue, tá bom? E agora nós vamos... Muito bem. Agora nós vamos ler. Yehudá disse: ser valente como leopardo, leve como a águia, age como servo e forte como leão, para cumprir a vontade do teu Pai que estás nos céus. Ele dizia: o descarado irá para o inferno e o recatado para o jardim do paraíso. Amém. Então aqui é o conceito da Torá. Vamos agora abrir Levítico 16, por favor. Vaikra 16. Nós vamos estar tratando do dia da expiação. Essa paraxá é magnífica, ela começa com Aleph pela mão direita e começa-se com um Vav na mão esquerda. O determinismo desta paraxá, desse capítulo, é um Zaim, né? É um 7, é um Shabat. Então eu quero dizer para a congregação que o 7 aqui do capítulo 16 de Vaikra é a intenção da nossa expiação. Então a nossa expiação é a intenção de receber o Shabat. Mas que Shabat é esse, irmão Cláudio? Shabat, povo, Shabat, gente, é um caráter, é uma roupa de descanso, é uma roupa de alegria, é uma roupa de finalidades dos seus trabalhos. É alegria, plenitude, é o resultado de todas as suas ações, é o caráter do descanso, é o caráter de você receber o seu próprio mérito. Então, expiação, ela é necessária, né?
Aqui nessa congregação, a gente faz a expiação com oração, com jejum. Haverá trabalho de orações fortíssimas aqui, de rezas. Ainda não começamos, mas vamos fazer de orações e rezas. Além da expiação pelo jejum. E o que acontece, irmão Cláudio? Nós vamos se elevar para receber esse Shabat, para receber a gratidão do Criador com benevolência, com mérito, né? Então nós vamos estar tratando, tá, desse caráter maravilhoso de expiação, que as nações aboliram a expiação, formataram uma ideia de que o seu Criador ou o seu Salvador já fez expiação. Então, na mente deles, não precisa trabalhar, não precisa meditar, não precisa estudar, porque eu já tenho um Salvador que fez por mim. Então, eu não preciso guardar mandamento algum, né? Então, automaticamente, 1 mais 6 é 7. 7 significa o resultado, né? O determinismo matemático desse capítulo. Então, automaticamente, essa ignorância levou eles para fora do 7. Ou seja, tiraram os 7 dias de bênção da consciência deles. Porque se a pessoa ler que eu tenho um Salvador que salva e que eu não preciso fazer estudo mais, não preciso fazer curso, não preciso trabalhar. Se minha parede estiver rachando, eu não preciso retificar ela, consertar. Se o esgoto da minha casa estiver entupido, vai ficar lá, porque eu já tenho um Salvador que faz, então eu não vou fazer expiação nenhuma mais. O esgoto vai ficar ali, a água vai subir para a cozinha, vai entornar na pia, né? Porque eu não vou fazer expiação mais. Eu tenho um Salvador que faz por mim. E agora, irmão? Como é que eu faço com essa pessoa? Não tem lógica. Eu preciso fazer expiação todos os dias. Varrer, lavar, queimar folha, estudar, fazer jejum para demônio ir embora, para me santificar, para mim não pensar besteira, orar meia-noite, 3 horas da manhã, um sono tremendo, mas o Espírito do Eterno te incomoda, você fica de joelho ali, ora ao Criador, na beira da sua cama. Isso é uma forma de expiação, né? E nós aqui fazemos essa expiação. Vamos então ler? Vamos lá. Falou o Eterno a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Harã, que morreram quando se chegaram diante do Eterno. Passuque 2. Diz a Harã, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar Kadosh, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E com isso entrarão no lugar Kadosh, com um novilho para a oferta pelo haverá, e um carneiro para o lar. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, terás as calças de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho, e essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. Até aqui, para a gente poder entender, tá bom? Bom, aqui a gente entende que a expiação ela vai ser feita depois de um exemplo, né? Um má exemplo, um mau exemplo. Observe aqui no 1, por favor. O Eterno, falou o Eterno a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Harã. Então, o que acontece? A expiação, ela ocorre quando há uma grama de pecado, né? Aqui houve 2 pessoas, filhos de sacerdote, que morreram. E por isso o Eterno falou com o sumo sacerdote. Todas as vezes, irmã Eunice, que há um pecado, ou haverá na nossa consciência, ou algo semelhante ao nosso redor, a nossa própria consciência vai
ascender à presença do Eterno. Ou seja, precisamos mudar, né? Como houve aqui a mudança. Precisamos mudar porque houve um erro gravíssimo e não pode ocorrer isso mais, né? E aqui no 1 foi tratado que os 2 filhos dos sacerdotes erraram gravemente perante o Criador. No 2, Arão não deve entrar em todo tempo num lugar kadosh, para dentro do véu, para que não morra, porque aparecerei na nuvem no propiciatório. Eu queria entender aqui na congregação sobre a nuvem no propiciatório. O que é a nuvem? A nuvem, irmão Paulo, é o nosso próprio pensamento. No momento que você entra para falar com o Criador, igual a gente está aqui agora falando com o Todo-Poderoso, a nuvem da nossa mente, que é o nosso sentimento, a nossa queima de pensamento, já é a presença do Eterno. Então, se eu não estiver pronta, uma alma pronta, organizada, né? Uma leitura dinâmica e sábia, eu poderei que o Eterno nos guarde livre disso, da punição de morte, que foi o que ocorreu com os sobrinhos de Moisés, que entrou bêbado de vinho, querendo se aparecer, né, no santuário e com ciúme do tio, com inveja e despeito do tio. Não, se ele faz, eu também faço. Beberam o vinho e foram acender no incensário incenso ao Todo-Poderoso. E isso levou eles a uma punição de morte. Hoje a gente vê isso nitidamente. Pessoas cretinas, sem nexo, mentirosas, caluniadoras, ignorantes, subindo no altar do Criador para fazer Ish-Zará. O que é Ish-Eresh? O que é Eresh-Hayá-Zará? Ish-Zará é fogo estranho. Fogo estranho é serviço estranho. Algo que o Eterno Todo-Poderoso não deu aval, não prometeu, não mandou você fazer. Zará, fogo estranho, serviço estranho. Então, para nós entrarmos na presença do Eterno, tem que fazer como a irmã Eunice ali está agora. Ela veio com as vestes certinhas, está dentro da palavra, com cetim, está de sacerdotisa, inclusive. E está com o véu, porque ela não é irresponsável, ela tem filho e neto já, de entrar aqui de qualquer maneira, porque depois vai sobrar para ela, não é, irmão Valdo? Vai sobrar para ela. E o irmão Valdo também que está na linha, no alinhamento do Criador. Isso é magnífico, o Eterno gosta de gente assim, que é obediente à sua palavra aqui. Isso é importante. E eu não sou diferente, estou tentando fazer do mesmo. Né? Então, o Eresh Zará, irmã Eunice, chama-se Eresh é fogo, Zará, serviço. Fogo de serviço estranho. Então, nós não podemos fazer como os ímpios têm feito aí, e ímpias também. Entrar na presença do Eterno nu, sem camisa, de boné, ou com qualquer roupa, ou com comida na mão, ou com um copo de bebida, né? Ou fazendo zombaria à palavra de Yeshua. Qual é o versículo que o povo das nações zomba mais do Criador e do próprio Yeshua? João 8, 32. Eles fazem zombaria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fazendo um jargão como político de política para ter o seu próprio bel prazer. Mas, na verdade,
ele está fazendo uma zombaria com a palavra de Yeshua, né? Olha que perigo, né, irmão Val? Perigosíssimo isso. Então, nós devemos não dar ouvidos ao povo desobediente. Não faça isso. Siga a escritura aqui, ó. Essa escritura. Palavra a palavra, letra a letra. Obedeça a palavra do Criador para você se elevar, ser protegida, ser protegido do laço do inimigo. Né, irmão Val? Amém. Muito bem, com isso entrará Arão no lugar Kadosh, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro. Então o novilho a pessoa tem que ter uma alma nova, uma alma em querer conhecer coisas novas, uma alma em querer saber a escritura, mas de uma forma nova. Então ele quer a sua alma como um novilho, um bezerro novo. É isso que o Eterno está tratando. Tá? E esse novilho é para quê, irmão Kraus? É para o pecado. Porque quando eu passo a ser como uma criança, que Yeshua falou, né, irmão Val? Ele não disse que teria que ser como criança para entrar no reino dos céus. Ele falou em relação a esse versículo 3. Ele quer dizer que nós temos que ser como um novilho para aprender a Torá, toda a escritura, para a oferta do pecado. Porque quando eu tenho o saber, o entendimento e a beleza da palavra, eu passo a não pecar mais, né? Eu passo a entrar em santificação genuína com o Todo-Poderoso. Bendito seja. E o carneiro é para holocausto. Olá, serviço de elevação. Quem é esse carneiro? Carneiro é o caráter de você estar estudando a Torá, o Tanar, a Brit Hadashah, de forma contínua, manhã, tarde e noite. Quando a gente dá esse carneiro, a gente consegue se elevar e ser como aquele carneiro, obediente, tenro, bom, humilde, e assim a gente consegue agradar o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Inclusive, eu já consegui uma pessoa que ela tem carneiros, irmão Val. Consegui, estou com o WhatsApp da irmã, e ela vai arrumar não só o carneiro, mas também os chifres, para a gente fazer o shofar aqui. Eu pedi a ela 14 chifres de carneiro para cada um da congregação. Todos nós temos que ter, né? Para todo Shabat nós temos que soprar o nosso chifre de carneiro, é todo Shabat, todas as festas e no dia de Pentecostes. E é ali em Cabiúna. Vou dar um jeito de ir lá, para ver lá direitinho e escolher os chifres que eles matam para vender a carne, né? E nós precisamos do chifre para fazer o shofar, porque ele é R$900 lá no Rio de Janeiro. O pequenininho é 280. Se eu tenho jogado no lixo ali, o pessoal mata o carneiro, mas ela não tem ciência que serve, para mim é vantagem ter, né? Então eu vou lá para poder pegar os chifres de carneiro, porque ela nem sabe que isso comercializa, né? Pessoa ignorante, né, irmão? Não tem entendimento de nada, aí só pensa em vender a carne, não sabe que aquilo é caríssimo, é R$1.300 um, em Copacabana, na loja do grande. Do pequeno que é 280. Né? Se ela mata os animais e joga fora, eu vou pegar os chofás que vai servir para nós, para a nossa congregação aqui. Muito bem. Versículo 4. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terás as calças de linho sobre sua carne. Cingirá com um cinto de linho, porá na cabeça a mitra de linho, e essas são as vestes sagradas. Por isso, banhará o seu corpo em água e as vestirá. Muito bem. Observe-se que o Eterno deu ordem para o sacerdócio ter túnicas de linho. É linho. Não só a túnica, mas as calças
e também o cinto de linho, mas a mitra, que é o turbante sobre a cabeça, e essa pessoa tem que lavar o seu corpo em água e depois vestirá essa mitra, essa túnica, essa calça e esse cinto. Por que o Eterno determinou a gente vestir o linho para fazer o serviço Avodah HaKodesh, o serviço divino do Eterno? Por quê? Por que, irmã Eunice, o Eterno falou isso? Tem que ser linho, né? Um linho, de preferência até torcido, né? Linho fino, torcido. Tem que ter a calça também, porque o Eterno, ele gosta que as coisas dele tenham firmeza e sejam as claras, e seja firme e ao mesmo tempo humilde, né? Então, com o Eterno, as vestes do sacerdócio, ela começa com a calça, a túnica, o cinto e também o turbante. E a sociedade? O sacerdote da sociedade hoje, ele veste o versículo 4 que o Eterno determinou? Não veste. E o que acontece se a gente não vestir este linho e colocar essa mitra para fazer o serviço divino? Provavelmente essa pessoa ela vai sair da santificação com o Criador. Então precisamos usar o linho para apertar a nossa parte de Yesod, né? O cinto, e também para não absorver energias negativas. O cinto é importante a gente cobrir o umbigo, né? Sobre isso. A calça tem que estar apertada também, não pode estar sem calça, né? Para fazer a obra do Criador. E a túnica também deve estar extremamente limpa e pronta para cobrir todo o corpo desse sacerdócio. Versículo 5. E da congregação dos filhos hebreus tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da oferta pelo pecado, e o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Eterno, à porta da tenda da revelação. Até aqui. Bom, bodes. Nós já temos comentado já há um bom tempo aqui em algumas parashutes passadas sobre a questão da alma do bode, né? Nós que servimos ao Criador precisamos oferecer esses 2 bodes na porta da tenda da revelação ao Criador, sim, tá? Todos 2 para oferta pelo pecado, a alma animal e a alma espiritual. Todos nós, irmão Valdo, temos uma calibração contínua dos nossos processos bioquímicos, né? Nosso corpo é constituído por bilhares de células, tem guardas ali dentro, guardando, né? Cada um tem uma função específica, a gente sabe disso. Nós falamos aqui sobre a tinina, a guanina, a serotonina, a citosina, né? Nós falamos sobre o fósforo, nós temos cobre também no corpo. Então é necessário a gente dar a oferta de bode, né? Se a gente não der a oferta de bode, a gente passa a ser o próprio bode. Essa que é a grande realidade. Exemplos: Judas, né, passou por isso. Ele foi o próprio bode ali no meio dos 12, né?
Doeg, Datã também, os 2 filhos de Harã também foram o bode expiatório, Amã, lá no Irã também, né? Arã, os 10 filhos dele também, fez o papel de bode, por quê? Porque não ofereceu à porta da tenda da congregação o bode para alma animal, para obra espiritual. Nós precisamos fazer esse serviço. E como é dado, irmão Kraus, o serviço de bode? Como é dado isso? O serviço de bode é você alimentar a carne naquilo que ela precisa. Quando você faz isso, você está dando o serviço de bode. E a alma animal, espiritual da mesma forma. Você precisa alimentar ela no momento adequado, mas com disciplina, com Torá à frente. Né? Ou seja, eu vou comer um doce às 6 horas da tarde, mas durante o dia eu vou jejuar. Quando eu jejuo, eu estou dando a oferta de bode. Para quando eu for dar oferta de bode pelo lado animal, eu vou receber esse doce com disciplina, vou valorizar esse doce para mim não comer tudo de uma vez, ou comer e praguejar ele, dizer que não está bom, ou comer e passar mal, né? Então, isso é a oferta de bode, que as religiões abominam, né? Eles abominam o vinho. Não é pecado você beber vinho. Você precisa tomar o vinho, mas dentro da ceia do Criador, dentro das festas, dentro daquilo que está conveniente a ti, isso é dar oferta de bode. Se você não fizer isto, o seu corpo vai fazer isto de forma pecadora. E aí a pessoa vai pecar porque ela não deu a oferta de bode para apaziguar aquela carne para ela não pecar. E aí se você não der, vai ser pior, porque aí você vai se tornar um bode expiatório, que foi o que aconteceu com as nações, né? Vai se tornar um bode porque não obedeceu o mandamento de dar os 2 bodes na porta da tenda da revelação. A nossa porta é a nossa boca, nossos olhos, os nossos sentidos, o cheirar, o ouvir, né, o paladar. Isso é a porta nossa, na porta da revelação. Então todas as portas nossas nós temos que dar o prazer a ela. Ela precisa. Se você não fizer, ela vai fazer você pecar. Porque o seu corpo, ele é feito da terra, é produzido da terra. O seu corpo precisa de água. Se você não tomar banho, você não vai conseguir dormir. Você precisa de água para se hidratar. Você precisa comer também. Então, é necessário você hidratar o seu corpo, dar a oferta de bode para um bem. Se não der, você, sem você perceber, você vai se tornar uma oferta para o mal. Vai começar a errar, a pecar, a fazer coisas ilícitas. E isso a congregação das nações não passam isso, não ensinam isso. Eles veem que a oferta de bode é um mal, e não é. A oferta de bode é necessária porque nós estamos presos a esse corpo aqui. Esse corpo tem fósforo, né? Esse corpo tem sangue, esse corpo aqui tem água, ele tem uma série de enzimas no seu estômago, tem uma série de anciões aqui dentro que precisam ser alimentados. Se eles não se alimentarem, eles vão se revoltar contra você. Aí nasce um câncer, que o Eterno nos livre isso, nasce um linfoma, nasce problemas mentais, né? A pessoa fica com problemas mentais, nascem distúrbios,
troca, passa mulher a gostar de mulher, né, irmão Val? Passa homem a gostar de homem, nem entende por quê. Porque não deu a oferta de bode. Eu sou a pessoa que eu procuro sempre dar a oferta de bode no momento certo. Eu não tenho dado, porque eu estou no processo de sacrifício de jejum. Mas assim que terminar o jejum, eu vou dar alguma coisa de oferta de bode para a minha carne. É necessário. Vamos na praia? Vai na praia, vai na piscina. Você precisa da oferta de bode para você não pecar. Para o Hashem? Amém. Versículo 7. Versículo 8. Arão lançará sortes sobre os dois bodes, um pelo Eterno e o outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Eterno e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair para Azazel será posto vivo perante o Eterno, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Até aqui, agora começa a paraxá de uma forma mais quente. Aqui. A gente falou da parte de saúde aqui, um pouco. Eu dei exemplos simples da oferta de bode. Nós sabemos que o Eterno aqui na Terra, ele fez o Bereshit. Bereshit é Gênesis. Aqui existe uma mulher que tem o seu reinado, existe um homem que tem o seu reinado. Tem o reinado das plantas, o reinado das águas, né? A água, a gente sabe quantos tipos de água nós temos, irmã Eunice, no planeta Terra? Água salgada, uma. Água doce, duas. Água com gás, três. Água saloba, quatro. Vai falando. Mas quantos tipos de água nós temos? Água em forma de vapor, 5. Água vulcânica, né? Que tem uma especialidade específica. Nós temos vários tipos de água aqui. Então, existe o reino de águas, o reino de terra, né, irmão Val? Não tem só barro, né? Tem terra preta, tem areola, tem areia branca, areia marrom, não é isso? Tem areia com ouro, com prata, com uma série de metais. Então a terra aqui tem os seus reinos. As mulheres têm o reino dela, não é isso? Não existe só uma mulher, não. Existem vários tipos de mulheres. Tem negras, tem brancas, tem cafuzas, mamelucos, né? Negroides, pigmeus, pequenininha, né? Tem grandes também, gigantes. Tem vários reinos femininos, vários reinos masculinos. Então aqui em Bereshit, a pessoa tem que respeitar o reino que existe aqui, né? E se a pessoa não respeitar o reinado da terra, fica muito complicado. E assim é a nossa alma com o Criador. Essa paraxá aqui é maravilhosa, porque ela não esconde o que vai acontecer com a pessoa. Essa paraxá aqui mostra quem vai para Satã e quem vai ficar com o Eterno. Então esse versículo aqui diz que se eu der o bode, né? São 2 bodes que a gente dá na porta da nossa alma, né? A gente tem que dar esse bode para ele retornar para dentro da congregação e o Eterno aceitar esse bode, né? Mas existe um outro bode que a gente dá, que se ele não estiver seguindo a Torá e as leis do Eterno, quem vai assumir esse bode não vai ser o Eterno. Vai ser o anjo Azazel, que o Eterno nos livra disso. Quem é Azazel, irmão Cláudio? Azazel é um anjo acoplado um no outro. É um anjo com um corpo só de 2 cabeças. E em algum momento eles se separam. Tem o Asa e tem o Zel. E eles foram os anjos que inventaram o espelho,
eles inventaram as ferramentas, as armas, eles inventaram a maquiagem, eles inventaram homens se prostituir, brigas, adultérios de alimentação, esses laboratórios, todo esse processo novo da nova era foi Azazel que inventou, tá? E foi por isso que o Eterno trouxe o dilúvio, por conta das obras de Azazel, tá? E Azazel tem o poder de beber o sangue desse bode, né? Ou seja, a pessoa desobediente, que não quer seguir as leis do Criador, ela é dada, o sangue dele vai ser dado para esse demônio Azazel. E ele vai beber o sangue dessa pessoa. Ou seja, vai morrer porque ele quebrou a Torá. Ele saiu da consciência de santificação, né? Então é dado a Azazel, essa alma não volta mais para a congregação, pelo fato de que ele passou dos limites, né? Ele errou muito com a Torá e não tem como mais recuperar essa alma. Azazel vai tomar posse desse corpo e desse sangue. Amém? Amém. Versículo 11. Arão, pois, apresentará um novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, fará a expiação por si e pela sua vez, e morará o novilho, que é a sua oferta pelo haverá. 12. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Eterno, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Eterno, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, perante o propiciatório. Espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. 15. Depois imorará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que ele, como fez com o sangue do novilho, espalhando sobre o propiciatório perante o propiciatório. 16. A raiz do capítulo. Fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Até aqui, então, a questão do bode que retornou ao Eterno, ele tem que estar agora, o sangue dele agregado à Torá, agregado às instruções do Eterno, para essa alma não pecar mais, né? Porque a quebra da Torá, ela vai levando o sangue dessa pessoa para o anjo Azazel, né? Fique bem claro sobre isso. Versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da revelação, quando Arão entrar para fazer expiação no lugar kadosh, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação dos filhos dos hebreus. 18. Então sairá ao altar, que está perante o Eterno, fará expiação pelo altar, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. 19. E do sangue espalhará com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando das imundícias dos filhos dos hebreus. 20. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar kadosh, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. 21. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos dos hebreus e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará para o deserto pela mão de um homem designado para isso. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária,
e esse homem soltará o bode no deserto. 23. Depois Arão entrará na tenda da revelação, despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no lugar Kadosh. Ali as deixará. 24. Banhará o seu corpo em água, num lugar Kadosh, e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo seu povo. Muito bem, até aqui. Bom, assim que terminar o serviço de expiação do pecado, que a gente aspergir 7 vezes o sangue desse bode no propiciatório aqui, que ele compreender que agora a Torá é que define a vida dessa pessoa, aí sim o sacerdote vai remover as vestes e vai tomar um banho e lavar as vestes também, tá? Porque quando você lida com uma pessoa que peca muito, irmã Eunice, essa pessoa suja você, tá? Fique bem claro, não parece não, porque é espiritual, mas suja você. E você tem que tirar sua roupa, chegar em casa, lavar ela e tomar um banho bem lavado. Porque ele é tão imundo, você não vê a sujeira dele, você só percebe, né, que ele está mal. Mas existe uma falange de demônio, Azazel está rodeando ele, inclusive, né? É muito perigoso isso. Então, as vestes, quando você chega da congregação em casa, você tem que lavar elas. Incrível. Tem que lavar as vestes, tomar um banho bem tomado, porque você lidou com pessoas que pecou. Tá? É necessário a gente fazer isso. 25. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. 26. Aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Viu? Então foi o que eu falei aqui. 27. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar Kadosh, serão lavados para fora do arraial. Eles queimarão no fogo as peles, a carne e o excremento. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Também, 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. Aqui quebrou as religiões, tá? Porque eles falaram que acabou o sacrifício, mas o versículo 29, que é a paraxá de hoje, Arrerê, morto depois da morte, eu vou ler bem alto. Também isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, hein? Ao 10 do mês, afligirei as vossas almas, não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o guer que peregrina entre vós. Então será a expiação, é o dia de Kippur, 24 horas de jejum. Nós já estamos fazendo, né? Nós estamos no propósito de uma lei adicional, que foi criada aqui, é uma lei adicional de 57 dias de jejum, tá? É uma lei adicional para expiação do pecado, para limpar todo que tiver energeticamente ruim nessa congregação aqui. As membras e membros, se for daqui, que ama aqui, ela vai ser purificada. Se for daqui, que ama a palavra, se é daqui que ama a palavra, vai ser purificada. Porque é uma lei adicional que nós criamos. Já que nós participamos de jejum, vai. A palavra pede um dia só, lá no mês 7, no dia 10. Mas eu fiz uma lei adicional, o Eterno aceita, para limpar a energia ruim daqui. Então as almas que é daqui, o Eterno vai purificar. Quem não é, não viva, vai continuar na mesma. Tá? Amém. 30. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados perante o Eterno. 31. Será Shabat de descanso solene para vós. Afligireis vossas almas. É estatuto perpétuo. 32. O sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdote,
no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. 33. Assim fará expiação pelo santuário. Também fará expiação pela tenda da revelação e pelo altar. Igualmente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. 34. Isto vos será por estatuto perpétuo. Pela terceira vez o Eterno fala que é perpétuo, hein? Para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Eterno ordenaram a Moshe. Esse é o capítulo 16 de Vaikra, que fala sobre a expiação. Caiu por terra qualquer tipo de seita que diz que a expiação acabou, que eu tenho uma pessoa que substitui a expiação. É mentira, não convém, e aqui tem 3 versículos que trata do processo de expiação de forma perpétua. Tá? O Eterno vai purificar cada um de vocês no capítulo de Vaikra 16, mas obedecendo a instrução, né? Dando os 2 bodes na porta da tenda da revelação. Esses 2 bodes não podem mais estar na congregação de forma errônea. Um vai voltar, vai ser exemplo, vai espargir 7 vezes com os dedos na Torá do Criador e vai voltar a ser um cordeiro. E o outro vai ser entregue para Azazel, né? Tudo aquilo que faz você pecar, que faz você sair da santificação, você tem que deixar fruir nas águas, deixar ir embora, porque se você ficar agregado ao pecado, você vai ser entregue ao demônio Azazel. E depois nós não vamos poder fazer nada, né? Porque a gente é de carne e osso também, e a gente quer aqui adorar o Criador. Se a pessoa não quer obedecer, ela vai ser entregue a Azazel. É um demônio que vai beber o sangue dessa pessoa. Fique bem claro sobre isso. Agora nós vamos para o capítulo 17, que vai falar das leis referente ao sacrifício da nossa alma animal. Vou tomar uma aguinha, tá bom? E já volto já. Ele tem 16 passuques, esse pereque aqui. O capítulo 17 tem 16 passuques. Nós vamos tratar dele, tá? É um capítulo magnífico que vai elucidar a questão de prosperidade financeira, prosperidade em sabedoria, né? Ele é magnífico e o Eterno certamente vai falar contigo essa noite. Vou tomar água e já volto. Quero dizer para a congregação daqui, dessa cidade, você que está ouvindo esse vídeo também, não existe elevação espiritual e física se a gente não fizer sacrifício. E o sacrifício adestra a nossa carne, né? A nossa vontade. O sacrifício faz você se tornar uma nova pessoa. Uma pessoa de bem, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que é bom exemplo na sociedade, no seu lar, nas suas atividades. Então, o sacrifício é um carro-chefe do Eterno, que é um presente, né, para a gente se formar um ser de bem, um ser divino, uma pessoa que vale a pena estar junto com essa pessoa, vale a pena viver com essa pessoa. Então o sacrifício é um veículo bom que o Eterno deu para nossas almas, não ficar vagando aí, fazendo as coisas pelo seu próprio ego, né?
e achar que alguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. E o amor da outra pessoa, ou o sentimento, a consideração da outra pessoa, não vai te trazer um feedback como o do Eterno. Mas o seu próprio sacrifício é que vai te trazer isso. Fique bem claro. Porque nas nações, as religiões acham que tem que só receber. Eu quero. Me dá. Eu quero. Mas não quer se entrar na brecha. Não quer dar o sacrifício. Ele quer que alguém faça o sacrifício por ele. Eu já vi isso em vários lugares aqui. A pessoa senta como um Buda aqui, acha que é o dono da verdade, né? E tem que servir ele, tem que servir a mulher dele, é ele que dá a palavra, a opinião da irmã não tem valor nenhum, se ela falar vão contra. As pessoas que têm vínculo com os deuses das nações têm ido lá para casa vomitar o manjar deles, né? Não por mim, mas por intermédio da esposa, que ela ainda não é convertida à Torá, e ela ouve esse povo cristão, né? Eles vão para lá para reclamar o que o pastor deles fizeram lá, de mal, né? E se você falar que estão erradas, ela volta atrás, não, ele está certo, eu vou continuar sofrendo. Então continua sofrendo, né? Continue sofrendo. Agora não alugue meu ouvido, que meu ouvido não é pneu. Meu ouvido foi feito para ouvir louvor, salmo, coisa boa, palavra gostosa do Criador, Torá. Não foi para ouvir derrota e nem de Deus fracassado. Né, irmão Val? Quer ficar no fracasso? É contigo mesmo. Agora eu não entro nisso mais. Então nós vamos estar tratando no capítulo 17 sobre as leis referentes ao sacrifício. E não é qualquer sacrifício. Tem leis específicas para nós fazermos o sacrifício ao Criador. Vamos lá? 1. Disse mais o Eterno a Moshe. 2. Fala a Arão aos seus filhos e a todos os filhos dos hebreus. Isto é o que o Eterno tem ordenado. 3. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, cordeiro, cabra, no arraial ou fora do arraial. 4. E não o trouxer à porta da tenda da revelação para oferecer como oferta ao Criador, diante do tabernáculo do Criador, esse homem será imputado sangue. Derramou sangue pelo que será chipado do seu povo. Até aqui, eu vou nesses 4 aí. Então, não podemos imolar boi, cabra, né? Ou cordeiro, dentro do arraial ou fora do arraial, se não trouxer nos portais da tenda da revelação. Então, primeiro eu tenho que estudar, ter a compreensão do que eu estou fazendo, né? É isso que o Eterno está tratando aqui, irmão Val. Eu não posso oferecer serviço de cabra, que é estudo da Torá, estudo do Novo Testamento, né? Serviço de boi, né? Que é a parte da alma animal nossa, todo serviço nosso. Deixa eu ver. O cordeiro também, dentro ou fora do arraial, se não tiver revelado, se não trouxer como oferta ao Criador, né? Ele não pode, porque o intuito é seguir a orientação do sacerdócio, no sacerdócio, para o seu próprio sacerdócio. É um feedback que vai ser dado ao Eterno e a você que tem um sacerdócio dentro de você. Então, esse serviço é dado a você primeiro para o Criador. É isso que o Eterno está tratando. Ainda que seja aqui dentro ou fora do arraial, todo serviço de boi, de cabra, de estudo, de trabalho é voltado para si. Você tem que receber o pagamento, mas tirar um pouquinho para o seu futuro lá. Lá você não mexe, que aquilo ali é seu, para eventos futuros, né, irmão Val?
É isso que o Eterno está tratando. E se você não se consagrar à tenda da revelação e ao tabernáculo do Criador na forma sagrada, esse sangue vai ser exigido da própria pessoa. Ou seja, vai ser um feedback que vai ser cobrado à própria pessoa mesmo, né? Vamos dar um exemplo para a gente entender isso de forma mais coerente. Como a gente pode entender isso? Vamos pensar aqui. Um exemplo simples que você faz e depois volta-se para você. Obrigado, Eterno. Um comprimido que você tomar, se você estiver sentindo alguma coisa, sem estudo, sem um entendimento, esse resultado pode lhe fazer mal. Porque você não sabia os componentes químicos que tem naquele comprimido. Você tomou para aliviar a dor ou para sarar alguma coisa, mas você não estudou a bula, não teve uma faculdade para entender esse remédio que você tomou precipitadamente, e aí ele vai te trazer um resultado. Então o resultado do sangue é esse, né? Que o que a gente faz de forma precipitada, a nosso próprio sangue vai receber. Isso na forma física, mas na forma espiritual principalmente, né? Então a gente precisa ter um entendimento do sacerdócio, né? Na porta da tenda da revelação, na porta da tenda do tabernáculo, para que a gente ofereça na grandeza do Eterno, para nós não sofrermos, né? Que a gente pode sofrer permutas, pode sofrer uma situação até de carete, né? Que o Eterno é livre disso, por nós agirmos numa consciência equivocada. Muito bem. Esse homem será imputado o sangue, derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos dos hebreus tragam os seus sacrifícios, que ofereçam no campo. Isto é, a fim de que os tragam ao Eterno à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, ofereçam os sacrifícios de ofertas pacíficas ao Criador. Fave 6. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Eterno, à porta da tenda da revelação, queimará a gordura por cheiro suave ao Eterno. 7. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais ele se prostitui. Isto lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Até aqui, aqui caiu por terra a questão de seitas. Aqui caiu por terra aquela palavra que a gente ouvia lá em Edom. Não importa, o que importa é que é para o Senhor. Não tem problema, eu posso vir assim mesmo, com essa calça aqui. Eu posso fazer desse jeito aqui que ele aceita, né? Então, esse comportamento está no 7 aqui. Essa pessoa não pode oferecer sacrifício aos sátiros, porque prostitui, né? E é um estatuto perpétuo, jamais poderemos fazer isso, jamais. E dirás a eles: qualquer homem da casa de Israel ou dos guerra, que entre vós peregrinam, oferecer ao local o seu sacrifício, e não trouxer a porta da tenda da revelação, para oferecer ao Eterno, esse homem será extirpado do seu povo. 10. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos guerra, que peregrinam entre eles, e comer algum sangue, contra aquela alma, porém, o meu rosto extirparei o seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Até aqui, sangue. A alma de qualquer pessoa, a alma, né, de animal ou de ser humano está no sangue. Então, nós não podemos comer galinha ou molho pardo,
bife mal passado, churrasco mal passado, tá bom? Não podemos. Por quê, irmão Cláudio? Porque a alma do boi está naquele sangue ali. E como ele morreu? Você sabe como aquela vaca morreu? Ou aquele touro? Não, irmão Cláudio, não sei. Por isso mesmo. Porque se ele for morto de uma forma que não foi kosher, ele morreu com ira da morte, esperneando, chorando, gritando, sentindo dor. Aquela ira da morte está no sangue. Logo, se você comer esse sangue, você vai comer a ira daquele animal quando morreu. E a ira vai provocar na pessoa vários tipos de doença, como câncer, ok? Por isso que o Eterno determinou para as hebreias e hebreus não comerem sangue. Então a carne nossa é bem fritada. Não pode ter sangue ali no bife. Não pode ter molho pardo na galinha, né? E também não podemos ter relações maritais com a nossa esposa se ela estiver sangrando, menstruada. Você não pode fazer isso, tá? Se você fizer isso, você vai estar sendo extirpado do seu povo, ou seja, você vai receber a punição de morte. Carete. Carete é cortado em hebraico. Punição de carete. Carete em hebraico significa cortado ou cortado. Tá bom? Amém? Para o Rachão. Muito bem. 12. Portanto, tenho dito aos filhos dos hebreus: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina de vós comerá sangue. 13. Também, qualquer homem dos filhos dos hebreus ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o comerá com pó. Pois, quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma e a mesma coisa com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos dos hebreus: não comereis o sangue, nem nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. 15. E todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por feras, lavará as suas vestes, se banhará em água, será imundo até a tarde, e depois será limpo. 16. Mas se não as lavar, nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então, esse 16 aqui, ele diz que devemos lavar o nosso corpo, e se a gente não lavar a nossa carne, nós vamos levar a iniquidade daquela pessoa que nós se relacionamos. Muito bem, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, né? Tem um livramento da forma da gente lidar com sangue, a forma da gente fazer o sacrifício do pecado, né? As leis referentes ao sacrifício de elevação e também a questão de como a gente deve fazer o sacrifício. Agora nós vamos para o capítulo 18. Ele tem 30 passuques e é o capítulo mais odiado do planeta Terra, né? As nações não gostam, as religiões também não gostam deles. Porque esse capítulo aqui, ele separa o joio do trigo, né? Ele separa o joio do trigo. E o Eterno vai tratar essa noite, Vaikra 18, Levítico 18, abra aí sua Torá, para a gente fazer aí o tratamento da separação do joio e do trigo. Vou tomar água e já volto. Muito bem.
capítulo maravilhoso de Vaikra, vai tratar de casamentos ilícitos. Muito obrigado, Adonai. Eu amo essa palavra, uma palavra que tem me ensinado muito. O Senhor sabe, Vossa Majestade sabe que o livro da Torá que eu mais amo é o livro de Vaikra, Levítico, e foi libertador, foi ele que me libertou. Foi esse livro da Torá que me trouxe para a Torá. Muito bem. Ele diz assim: diz mais o Eterno a Moshe, Passuque 2, fala aos filhos dos hebreus: eu sou o Eterno, vosso Elohim. 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis segundo os seus estatutos. 4. Os meus preceitos observareis, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Eterno, vosso Criador. Guardareis, pois, os meus estatutos, as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Eterno. 6. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. 7. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. 8. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai e a nudez de teu pai. Até aqui. Bom, irmão Cláudio, você tem uma alma inflamada? Eu acredito que não. Por quê? Porque eu passei por vários anos de purificação com relação ao ego, com relação à relatividade com pessoas de diversas classes. E quando eu tenho falado aqui na congregação, nas redes sociais, quando eu dou exemplo das nações, é porque eu tenho o direito de trazer esse exemplo à tona, ao público aqui, né? Assim como as nações veem a gente veementemente como chacota, ou motivo de escárnio ou zombaria, por a gente ser minoria, assim eu devo exemplificar o comportamento das nações, das religiões das nações, e fazer o comparativo com a Torá aqui, com a forma que eu pratico e vivo em todos aqui, para elucidar e mostrar a verdade, como a Torá é, e o dono dela, e como é o Deus das nações e como é o comportamento. Então aqui, o Eterno pediu para a gente observar os preceitos. São vários, a gente vai ganhar agora, né? Essa semana vamos ganhar o calendário do Criador, e dia 9 eu vou estar com o irmão Levi Crispim e vou receber todas as normas das 613 leis, né, do livro. Vai vir para cá para todo mundo ter a norma de cada versículo desse aqui explicado, as normas. O que a gente faz, o que não faz, eu vou estar com o irmão Levi Crispim Levi e vou trazer para Macaé para a gente saber andar na Torá. Porque a gente só tem a Torá aqui lida, né? Só pela fala, mas o conteúdo a gente não tem a Torá oral, né? E o irmão Crispim vai adquirir para nós, para a gente saber o que a gente está lidando, né? Então eu vou fazer um exemplo para elucidar quem é da Torá e do Eterno e quem serve a um outro tipo de Deus que não tem nada a ver com as Escrituras. É preciso eu dar os exemplos para elucidar.
Tá? E é bom que todos fiquem sabendo a verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bom, nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próximo por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou eterno. Então, não podemos ter relatividades íntimas com nenhum parente nosso, de sangue. O Eterno não quer que a gente tenha relação com prima, primo, tio, tia. Não quer, tá bom? E não pode. Olha o 7. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem tampouco da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Até aqui. O 7 tem um rapaz. O 7 eu tenho um exemplo de um rapaz que segue Mamon, Dagon, serve os deuses das nações. E parece que ele mora em Búzios, esse rapaz. E ele pregava muito aqui na região dos Lagos, na região de Macaé também. E ele ganhou muito status, nomes e dinheiro, usando a Torá, usando o nome Yeshua, né? Eles usam o nome Yeshua, usam até a Torá também. A mulher dele se separou dele, né? Não sei o que o Yeshua dele fez, ou o Deus dele fez, que separou dele. Né? E agora a mulher dele está fazendo filme pornográfico com o próprio filho, pedindo para o filho gravar as imagens. Então, o versículo 7, ela está desobedecendo. Ela está desobedecendo. Então, eu dou o exemplo por quê? Porque o povo tem que entender que quem manda no mundo é o Todo-Poderoso e a Torá. E se você não obedecer à Torá, você vai entrar numa situação complicada, né? Porque o dinheiro traz problema para dentro da família. O dinheiro ele tem que ser administrado. O dinheiro de um homem e de uma mulher não pode ser colocado em cima da cabeça como um troféu ou como um Deus para dar prazer, para fazer o filho calar a boca, para fazer a mulher ficar feliz e calma. Se você faz isso, você está descobrindo a nudez do teu pai e da tua mãe, que é a Torá e o Todo-Poderoso, no sentido absoluto. Fique bem claro sobre isso. E assim vai ser suas criações, né? O casamento dele acabou, a mulher dele cismou de fazer filme pornográfico e ainda coloca o próprio filho para filmar ela nua lá. Então isso é falta de quê? Falta de Torá. Isso é falta de quê? De temor ao Criador. Mas, irmão Cláudio, não. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O povo do Eterno não entra nessa energia. Por quê? Porque a nossa energia é cumprir mandamento, ser humilde, obedecer o Eterno, não colocar a árvore do Sefirot do prazer, um umbigo em cima da cabeça. O seu umbigo é que é abaixo do coração, é abaixo do entendimento. Por isso que ele botou o órgão genital seu abaixo do entendimento do coração. E você está botando ele em cima da sua cabeça. Então não vai dar certo. Porque a parte íntima nossa é abaixo da nossa sabedoria e do nosso entendimento. Está aqui embaixo. Isso é outro departamento, isso é depois. Se você botar a sua vontade de eu quero o ar-condicionado, eu quero essa caminhonete. Se você não fizer, eu faço pirraça, aí vai ficar difícil. Porque o Eterno não quer isso conosco. O Eterno quer santificação, amor, respeito, e não isso. Então eu estou dando o exemplo de que não adianta você se prostrar, dizer que é santo, que prega, até que fala de Torá. Agora inventaram de colocar talite amarrada, tipo uma toalha, né? De Kung Fu aqui, eles pegam o talite, dobram, começam a rodopiar no salão. Não adianta isso. Você tem que respeitar a Torá, o Criador e suas leis. Assim você vai adquirir sabedoria, entendimento, né? Então o que aconteceu? Ele entrou na congregação do Eterno
como os dois filhos de Arão, né? Ele fez um Eres Zará, ele fez um fogo estranho. Ele usou o nome do Eterno para se promover, para ganhar dinheiro. E por isso, o fogo estranho consumiu o casamento dele, consumiu o filho dele, que já aberrou, está em aberração, vendo a mãe nua, né? E assim vai de mal a pior essas congregações. E é Yeshua para lá, é fulano para cá, mas não adianta você entrar na Torá sem santificação, sem entendimento. É necessário você passar pelo capítulo 17 de Levítico primeiro, para depois você ter o entendimento do 18. Né? Para mim chegar no 17, eu tenho que respeitar primeiro o capítulo 16, senão eu não vou entender o 17. Então, respeitar o Eterno é respeitar o seu pai. E respeitar a Torá é a sua mãe. Não descobrir a nudez da Torá. Né? Porque se você descobrir a nudez da Torá, quer aparecer, se mostrar com talite, quer fazer que faz acontece, o fogo estranho virá sobre ti e vai acabar tudo, não vai adiante. Baruch Hashem? Amém. Agora nós vamos para o 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai e a nudez de teu pai. Isso as fofoqueiras e fofoqueiros fazem muito isso, né? Tem uma sarna na língua que precisa falar tudo o que ocorre em relação à intimidade sua com o Criador. Qualquer fagulha de Shekinah ele bota na internet. Ela bota para todo mundo saber que não foi assim, irmão Val? Assim que eles fazem, né? Uma Shekinahzinha da finura de um agulho de luz que o Eterno faz brilhar ali, ela já bota na internet, ela já mostra, aconteceu isso, falou isso, eu estive lá na congregação, aconteceu isso, houve isso assim assado. Não pode descobrir a nudez da mulher do teu pai. Não pode acontecer isso. Né? E a nudez do teu pai também. Então, o lado feminino do Criador, nós não podemos descobrir, como está aí na internet, de qualquer maneira. E nem a nudez do nosso próprio pai. Quem é o nosso pai? O Eterno. Quem é o nosso pai? O nosso pai mesmo, né? Adão. Quem é o nosso pai? O nosso pai é Cã, ou Shem, ou Yafé. Quem é o nosso quarto pai? O nosso pai que nos trouxe a vida. Nós temos 4 pais, né? Não é só o pai nosso que nós fizemos, mas temos o Todo-Poderoso. Nós temos Adão e Havá, né? Adão e Eva. Depois nós temos Shem com a esposa dele, lá na Arca. Temos o nosso papai e mamãe mesmo aqui, né? De Possuunca, de Macaé. É isso? Então a nudez da mulher dele eu não posso descobrir. Entende? É coberto. O que é de nudez eu não posso descobrir. Assim também o meu próprio pai. Eu devo respeitar a intimidade que eu tenho com meu pai, com a minha mãe. Não tem que estar passando na feira, né? Colocar lá na Medina a intimidade da minha mãe, do meu pai. Eu não posso fazer isso. Tá bom? Se eu fizer isso, a situação vai ficar bastante complicada para quem fizer. Versículo 9. A nudez de tua irmã por parte de teu pai ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora da casa, não a descobrirás. Então, da mesma forma, a irmã, o lado feminino nosso, né? A nossa irmandade, ela é a nossa própria pessoa, só que é a nossa irmã, né? Como eu tenho irmãs, como eu tenho irmãos, eu sou continuidade do meu pai. Ela é uma continuidade da minha mãe. E o que ocorre dela, eu não tenho que descobrir a nudez dela. Nem para se favorecer e nem para sacrifício, né? E nem para intimidade também. Não posso fazer isso. Deixa eu ver o 10. Nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho,
ou da filha de tua filha, porque é a tua própria nudez, como eu falei, né? Assim como a minha irmã é continuação do meu pai e da minha mãe, é a minha própria continuação, né? A minha irmã é o meu lado feminino, né? É a mesma coisa que eu. Assim também é a minha filha, né? A minha neta, o meu neto, eu não posso descobrir a nudez da minha neta, nem do meu neto. Não posso fazer isso. 11. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é teu irmão, não a descobrirás. Também, por parte de pai, não posso descobrir a nudez da minha irmã, porque o lado masculino dela é o meu lado, né? Ela é minha irmã, por parte de pai, então ela é a minha cópia. Eu não posso descobrir a nudez dela. 12. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. Ela é parente chegada do teu pai. Ela é a matriz do meu pai, mas pelo lado feminino, né? Ela é a matriz do lado feminino do meu pai, é minha tia. Não posso descobrir a nudez dela, nem tampouco atingir o lado íntimo dela. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar o lado íntimo da minha tia. Baruch Hashem, amém. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta chegada de tua mãe. Da mesma forma, também. 14. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não pode ocorrer isso, né? E a sociedade hoje faz isso à torta e à direita, né? Não respeita a própria nora. Os homens em casa aí, muitos, não respeitam a nora e isso não pode ocorrer. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, é a nudez de teu irmão. E tem ocorrido muito isso também, né? A falta de respeito do irmão para com o outro, com a sua cunhada, né? 17. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. São parentes chegadas à maldade. Então, o homem não pode ter uma relação com a mãe e com a filha. Ele não pode jamais ter esse tipo de comportamento. Assim também, a filha de sua filha também, né, que é a sua neta, jamais são parentes. E é uma questão de maldade, né, se a pessoa vier a fazer isso. 18. A raiz do capítulo. Não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã durante a vida desta, para torná-la rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Aconteceu isso com Jacob, né? Com Jacó, aconteceu com Esaú também. Esaú não, mas Jacó, aconteceu de eles ter relatividade com a irmã, com a cunhada, né? O Eterno não aprova isso, porque vai se tornar rivalidade, e a gente tem visto isso lá no Oriente Médio, a briga de irmãos por ter descumprido a Torá. Antigamente o Eterno falava com o seu povo, né? Ele não tinha dado a Torá de forma escrita, mas ele falava da Torá ao povo, e também pelos sinais no céu. 19. Também não te chegarás à mulher quando for impura, em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Bom, se a pessoa, a mulher, estiver impura, ela não tiver Torá, você não pode entrar na intimidade com ela. Fique bem claro, tá bom? Se ela não tem a Torá, ela é uma pessoa impura. Então, ela não serve para você ter intimidade com essa mulher. E no caso da mulher, ainda que seja da Torá,
mas que ela esteja do lado de Nidá, estiver menstruada, o homem não pode tocá-la porque ela está no caráter de Nidá, caráter de impureza. Bom, 20. Nem te deitará com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela. Quem é a mulher do teu próximo? A mulher do teu próximo é uma mulher que está na Medina, né? Ela passa várias mulheres, mas ela é de alguém, ela pertence a alguém, tá? Porque a mulher, para um homem, ela tem que estar com indicativos a esse homem. Se ela está na rua, ela tem a propriedade de alguém. Ou ela é solteira, que pertence ao Eterno, ou ela é comprometida, pertence a alguém. Você não pode tocá-la nem ter intimidade com ela. É um mandamento do Eterno, tá? No Passuque 20. 21. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome do Eterno, eu sou o Eterno. Isso é o que mais ocorre nos dias atuais, tá? O povo oferecendo filhas e filhos a Moloque, né? É uma coisa terrível. E eu lamento muito porque nós sempre alertamos as famílias para não adorar outro tipo de Deus a não ser o Todo-Poderoso. Então, quando você adora outro tipo de Deus que não é o da Bíblia, você está adorando a Moloque e entregando seus filhos, as suas criações, a esse Deus terrível, que o Eterno nos livra disso. 22. Não te deitarás com um varão como se fosse mulher. É a abominação. Versículo 22 é uma alusão, uma equidade com o Terrelim 22, tá? É uma forma equivocada de entendimento, conforme eu tinha falado em outras paraxás e hoje também. E através desse versículo, na sociedade, nós não podemos falar esse versículo mais. Se você falar no estado do Rio de Janeiro esse versículo, de 2007 para cá, Cabral fez essa lei em 2007. Se você falar esse versículo, você vai preso. Porque você está indo contra as lésbicas e gays, né? Ele decretou que não pode mais ler esse versículo na sociedade. Mas isso é um caráter de cunho da energia e do caráter dele, né? Não meu aqui, nem da congregação, porque eu sou regido pelo Eterno que fez essa palavra. Eu não sou regido por leis adicionais dos homens. Eu até respeito algumas leis, sim, do Código Civil Brasileiro e Penal, mas eu não respeito quem não respeita o Criador. Tá? É uma lei da Torá, a gente não pode deixar nenhum ímpio de forma plena. A Torá proíbe a gente poupar ímpia ou ímpio. Então eu não vou respeitar essa lei porque ela está fora das escrituras do Criador. Então nós não podemos deitar homem com homem. Isso aí está fora da Torá, fora do Criador, e o Eterno abomina isso. 23. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele à confusão. Bom, a gente entende que, pela falta de amor que a gente observa-se na sociedade hoje, a gente vê que isso ocorre, né, nitidamente. Em 87, eu tive lá em Rocha Leão. E lá em Rocha Leão, alguns homens estavam fazendo isso, irmãos. Acredite se quiser, com galinha. Acredite se quiser. Rocha Leão. E em 2005, ali eu trabalhei em São Fidélis, no Colégio Estadual Montese, da saudosa Elzita, que já faleceu, já tem uns 5 anos.
diretora maravilhosa, gente boa. Eu trabalhava lá, sábados e domingos no colégio. Eu dormia no colégio, às vezes Tânia ia comigo. Tânia e as crianças, dormia no colégio na cozinha. E eu trabalhava lá com as crianças lá, domingo à noite eu vim embora para Macaé. Trabalhei lá. E lá em São Fidélis tem muitos casos de mulheres com cachorros. Bairro Partinola, bairro Ipuca. É terrível. Lá em São Fidélis tem isso muito também. Em Belfor Roxo também, eu morei em Belfor Roxo em 1984. E lá em Belfor Roxo também tem muito disso. E eu passando, eu fui estudar de manhã, que eu estudava na escola estadual professora Cordélia Paiva, em Belfor Roxo. No horário era de 7 às 11h15. Eu fui de manhã, saí às 6h20, fui a pé. Era rua de barro, com fala negra de esgoto. Tinha uma praça chamada São Jorge, e sempre tinha alguns cavalos ali. Era perto da casa de Roberto Dinamite. Roberto Dinamite é cria dali, daquele lugar lá. Um lugar de perigosíssimo, de favela, e eu ia estudar. E quando foi 9h30, acabou a água da escola, tinha ratazana, e não tinha cadeira, a gente sentava no chão, e a diretora dispensou porque eu não tinha água para fazer merenda, eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, tinha um homem em cima de um cavalo fazendo sexo com o cavalo, com a égua. 9h30 da manhã. Então, essas abominações, isso foi em 84, existe há 40 anos atrás. Eu tinha 10 anos, eu acho. Existe, eu vi, estava indo para cá, eu parei, o animal, eu parei no 23. Existe mesmo. Existem essas abominações. Eu conheci o rapaz lá de Rocha Leão, eu vi a mulher lá em São Fidélis, Partinola, o bairro. Eu vi esse homem lá em Belfor Roxo, rindo ainda, parecia que estava com um demônio, ele mais outro, e rindo. E o Eterno proíbe isso. O Eterno não gosta desse tipo de situação. 24. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela e a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Até aqui. Irmão Eunice, se o ser humano fizer esse tipo de atividade, a terra do Criador é kadosh, essa terra aqui. Ela vomita a pessoa. Essa pessoa não tem mais oportunidade para nada. E ela não vai conseguir mais estar na terra. Entendeu? Ela vai ser extirpada. É incrível. Eu já vi isso lá perto de casa e existe mesmo. Ela não se funda, não se apruma, nada dá certo. E ela não consegue se permanecer, fica doente, é expurgada, é morta rapidamente porque ela afligiu o santuário do Criador. Essa rua aqui é Kadosh, aquela dali também é. Entende? Então, as pessoas que passam por ela podem não ser, mas tudo aqui do Eterno é Kadosh. E se eu não obedecer, eu posso receber, que o Eterno nos livre disso, essa sentença aí de ser extirpado da terra. Deixe-me ver. 26. Vós, pois, guardareis os meus estatutos, os meus preceitos. Nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 27. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. 28. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que
nela estava antes de vós. É bom entender que os cananitas, o povo cananeu que estava lá em Canaã, foi vomitado por conta desses tipos de abominações. Tá? Eles saíram, foram expurgados de Canaã por conta disso. E o Eterno alertou a descendência de Abraão: ó, e vocês evite para não ser vomitado também, né? Para não ser extirpado de uma terra boa. 29. Pois qualquer que cometeu alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, de todo modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes, que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Eterno, vosso Criador. O Eterno disse com eles, com o caráter do haverá, desse sentido maligno, de perversão de valores. Essa é uma paraxá maravilhosa que o Eterno nos concede. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade que Ele nos concede da gente praticar a sua Kadosh Torá, entender a forma dos sacrifícios, as leis referentes aos sacrifícios, e saber que o Todo-Poderoso tem o controle de tudo. Vou fazer o Kiddush de Shabbat aqui, tá? O Kiddush de Shabbat, que é a nossa consagração, que é o nosso Shabbat do Eterno, a circuncisão do coração, o pão e o vinho. Essas 4 chaves é a aliança do povo do Eterno aqui na terra com o Eterno, tá bom? O Shabbat, o pão, o vinho e a circuncisão do coração e também da carne. Assim faremos o Kiddush do Shabbat nesse momento. Terrim de David: o Eterno é o nosso pastor, por isso nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas. Restaura a nossa alma, guia-me-nos por vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estás comigo. Teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos. Unges com óleo nossa cabeça, nosso cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias da nossa existência. Por todo sempre habitarei na casa do Criador. Se apartares do Shabat o teu pé, não prosseguires as tuas empresas, no meu Kadosh dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança do teu pai Jacob, porque a boca do Eterno falou. Os filhos de Israel guardarão o Shabat para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre. De quem 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou. Com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar na açúcar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre lavar as mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz o anseio de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Para o Hashem, todos lavando as mãos para o Kiddush de Shabbat. Obrigado a todos vocês. No próximo Shabbat estaremos aqui, tá? Todos estão convidados.
às 18 horas, Rua 10, 293, bairro Ajuda de Baixo, Macaé, Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Sábado, de 18 às 20 horas, domingo, culto também, das 18 às 20 horas. Obrigado por tudo. Shabbat Shalom a todos. Shavu a todos.